E nós, do De Olho no CNSD, estamos tendo o privilégio de entrevistar a irmã Antônia, a qual é uma das fundadoras do Colégio Nossa Senhora das Dores. Boa tarde, Zvan. Boa tarde. Então, antes de tudo, a senhora poderia nos contar um pouco como foi a sua história, onde a senhora nasceu, se nasceu fora do Brasil quando veio para cá? Sim, eu nasci na Alemanha, foi em 1927. Então, estou completando ano que vem 78 anos. Estou no Brasil 54 anos. Eu vim com 24. E quando cheguei no Brasil, eu não sabia nada falar português. Mas isso foi secundário. O pior foi para mim que não tinha para dar para as crianças. Eu fui colocada no Lar São José, lá em Itápolis. Lá eu fiquei 1 ano e meio. Importante foi para mim aprender a língua com as crianças. Eu cozinhei lá para as crianças. O que nós tinha lá só arroz, feijão e isso pichada. Eu assustei tanto quando vi isso, porque quando a gente ferve, cozinha feijão, os bichos nadam em cima. Mas não tinha outra coisa. Assim, foi 1 ano e meio trabalhei lá. Depois melhorou porque saiu, trocou o diretor de aeroporto. Depois eu vim para São Paulo, aqui, nesse lugar, que não era colégio ainda, mas já estava começado o colégio. A primeira parte já estava começada. E até já estava começado tanto que no térreo e no primeiro andar já deram aula. E não tinha portas nas casas, tinha somente janelas. E os irmãos que estavam na aula, eles chegaram e falaram, eu não aguento mais, dor de cabeça, tanto barulho, estão trabalhando em cima, dando aula embaixo, não tinha outro lugar, né? E depois tinha um monte de mato ainda jogado aí no pátio, que era uma sujeira danada. Esse monte de mato ficou tanto tempo aí para aceitar, para não ficar tão pesada para levar embora. E quem levava esse mato embora eram as nossas candidatas, eu era ainda candidata, e Melaminata. Todos vocês conhecem Melaminata. E Melaminata cuidava dos candidatos, que eu fiz parte dos candidatos. E nós carregamos de carriola esse mato embora. E Melaminata pegou a carriola mais pesada, aquele de 4 rodas, e nós meninas tinha esse carriola simples. E nós levamos esse mato e jogamos arrumação. Era tudo mato, tudo vazio, não tinha muito casa por aqui, não. Nós fomos na rua Iataí, entramos no Giró, e lá embaixo jogamos no buraco, não? Assim nós levamos todo o mato embora. E depois tinha barracas aqui, provisórias, para os irmãos começaram o ensino, porque o povo já procurava, não, os pais procuraram as irmãs que dão aula, né? Já que já estávamos conhecidos que as irmãs dão aula. Então já começaram nas barracas ensinar, não? E quando essa primeira parte já estavam num pé que podia dar aula, então foram derrubar as barracas. E as barracas tinham muito material, nós limpamos os tijolos, nós meninas limpamos os tijolos, e as tábuas, nós tiramos os pregos das tábuas, carregamos tábuas onde precisava, e ferro, tudo isso que era para carregar. Nós não tínhamos gente para alguém ajudar porque não tínhamos dinheiro. Dinheiro precisava tudo para a construção. O colégio precisava ser erguida rápido. Os alunos aumentaram. Então, dinheiro foi tudo na construção. E como eu já falei que não tinha muito dinheiro, não, e a comida também era bem racionada, não? E a gente passava fome, não? Nós meninas passávamos fome. Porque não estava para comprar suficiente, né? A gente comprava aquilo que é necessário, mas passamos fome também. E nós, meninas, limpamos classe, deram meio assim grosseira aí no chão, tudo.
mas precisava varrer, limpar, tirar pó, não. A primeira coisa que nós fizemos, 2 em 2 tinha uma classe para limpar. Primeira coisa que nós fizemos, entramos na classe, procuramos embaixo das mesas, de deixar um pedaço de pão, um pedaço de banana. No lixo nós procuramos também. Foi assim, mais ou menos meio ano foi assim. Depois, uma irmã perto já apareceu. Ela disse que não pode mais ver isso, começou a pedir, não? Pedir no mercado, assim, não? Daí passou esse tempo miserável, né? E nós entendemos que não estava para comprar assim que nós precisávamos, né? E quando nós ganhamos uma banana, nossa, era uma festa, né? É. Então isso foi muito duro no começo. E depois limpa tijolo, carrega tábuas, não? Enfim, precisamos também carregar água. Nós carregamos água do vizinho, todos tinham fosso. Esse vizinho não vive mais aí, não? Tem outras casas, tudo diferente agora, né? E nós carregamos por dia mais ou menos uns 60 paus. E para lavar roupa, para tomar banho. Tomar banho não tinha chuveiro naquele tempo ainda, a construção não estava pronta, nas paradas não tinha. Então nós se lavamos nos polos, não? Banheiro nos polos. Mas não foi jogada nada fora. A água que lavava roupa não foi jogada fora, não. E a gente usava para jogar nos banheiros, né? Para limpeza, tudo isso, não? Esse foi um tempo bastante duro, não? E depois eu fui no noviciado, no interior, em Jaú. Um ano eu fiquei lá. E depois de um ano eu vim outra vez aqui. Daí a primeira parte já estava tudo prontinho, não? Daí começou a segunda parte. Segunda parte já estava melhor, não tinha tanta miséria mais, porque os alunos aumentaram, né? E as irmãs que estavam aulas também aumentou, né? Então já tinha bastante irmãs toda aula, bastante alunos. Nós tínhamos somente, quando começou o ginásio, uma professora leiga. Essa era a professora de ginástica, não? E depois, com o tempo, que aumentou mais, sempre mais, já precisávamos mais professoras, mas depois já foi mais rápido. E quando estava pronto, primeira parte, e daí começou a limpeza. Esses corredores imensos, né? As cadeiras compridas também, E nós, meninas e uma irmã também não vive mais, nós ficamos de joelho e raspando tudo lá. Não tinha máquina naquele tempo, né? Nós raspamos tudo com faca, esses reboques, tudo que estava aí, né? Raspamos com a faca e palho de aço, né? E de escadaria também. Foi muito duro. Às vezes eu não sabia mais como esvelhar. Não só eu, os outros também não. Como esvelhar, não? Porque esse a gente pôs um pano embaixo, mas esvelhar tanto tempo, todo dia, esfregando, esfregando. Esse foi muito duro, não? Essa limpeza depois também, não? E depois a segunda parte foi a mesma coisa, não? Essa escadaria branca, eu falava, por que faz uma escada branca, escada Mas era muito difícil para limpar, não tinha aquele material ainda de máquinas como hoje tem, né? Foi tudo a book, né? E trabalhamos bastante, assim, eu já era irmã, então a irmã nova, e a sanitária que podia ajudar, na limpeza foi bastante duro, sim. Então, começou a construção aqui mais ou menos em 51, quando eu cheguei da Alemanha. Mas eu não tinha visto na passei aqui só em 53, quando a primeira parte já estava bastante alta, né? E em 51, e terminou em 65. 75 foi a inauguração da Capela Grande embaixo, não? E todo o tempo durante a construção foi duro, porque a gente sempre precisava ajudar bastante, porque não tinha sempre a gente suficiente. A gente precisava sempre economizar, mesmo se já tinha um pouco mais, né? Um pouco mais de dinheiro. Depois eu comecei em 73.
eu tirei carta de motorista, daí eu dirigi o Kombi aqui 20 anos em São Paulo, sempre Kombi, não? E depois, quando estava tudo bem, bonita, bem arrumada, não? Daí eu fui transferida para o interior. Então eu fiquei 9 anos no interior, no asilo. Era um asilo dos pobres. Eles trouxeram todos os tipos de gente. Era gente nova, atrapalhada, né? Era gente velha, era gente deficiente. E eu gostei muito de trabalhar lá. Foi duro lá, mas eu gostava desse povo porque eles precisavam de muito amor, muita compreensão. Eu gostava deles. Eu trabalhei 9 anos lá. Depois eu voltei para a Casa Verde Alta. Agora estou na Casa Verde Alta 11 anos. Praticamente estou na casa dos idosos também, eu tenho 78 anos, né? E estou razoavelmente bem, mas eu sinto que não tem mais aquela força, não posso mais trabalhar como trabalhei naquele tempo, né? 10 anos atrás, a gente pode falar, né? É. Mas a gente trabalhou aqui, todos que trabalharam comigo, eu posso falar que nós trabalhamos duramente, mas com alegria, porque a gente viu crescer a construção, a gente viu que os pais ficaram contentes que podiam colocar os filhos agora no colégio com os irmãos. Uhum. É, E, mano, assim, a gente vê, você tá falando, né? A gente fica imaginando como é que era as coisas, né? A gente pensa mesmo que foi muito duro pra vocês, muito trabalhoso. E, nossa, eu fico muito feliz, assim, de pensar que um dia era tudo, não tinha nada aqui, né? Você pensa, nossa, como evoluiu, né? Foi muito legal e foi entrando muita gente aqui. E aí foi demorou que a anos, gente mas faz parte, né? sim, sim. Muito legal, eu gosto. E a gente se alegra porque está continuando, o colégio está continuando, né? E melhorando, não, já, essa sala de computação, tudo isso. É, tem que acompanhar o tempo, né? Naquele tempo, quando nós começamos, não tinha nada disso, a gente não tem nem televisão, nada disso nós tinha, né? Você fez tudo com o tempo, não? Mas a gente vê como está evoluindo e os alunos estão aqui, estão contentes, os pais estão contentes. E pena que temos poucas irmãs na escola, né? Precisaria um pouco mais de irmãs. Mas quem sabe, se com o tempo precisa muita oração para entrar meninas. Não? Mas hoje em dia é mais difícil porque as famílias já não têm mais tantos filhos como tinha antigamente, né? É, e a vida era melhor, naquele tempo não podia estudar, não tinha estudo, então eles vieram pelo menos aqui para estudar. Tinha muitas meninas, mas muitos saíram. Toda essa turma que vivia comigo como candidata, tem somente uma Margarida e uma Isabel, que vocês conhecem aqui também. Aí uma Clara, não sei se vocês conhecem, ela trabalha na Lisa Maria. E tem poucas irmãs. O resto saiu tudo. Umas morreram, né? Os mais velhos morreram. Aqueles antigos que começaram o colégio, não? Diretoras, superiores, que começaram mesmo, não? Eles já estão me perguntando. A gente sempre pede eles que olhem para nós para ajudar. Eles tinham tanto capricho com o colégio, tanto amor para com a escola, não? Com os alunos e pais. Às vezes encontra ex-alunos, não? Quando eu faço compras ainda nos supermercados, às vezes chega alguém, irmã, não te lembra de mim? Olha, sua cara, eu parece que conheço ainda, mas o nome não sei mais. Eu digo, era tal, não, não. Ah, sim, me lembro, não. Olha, aquele tempo foi tão rigorosa, não. Eu achava tão ruim que a irmã Gleva e a irmã Calistina ficaram bravas com a gente, não. Hoje estou contente que ficaram bravos, ficaram mais enérgicas com a gente, porque a gente aprendeu. Foi por nosso bem. Ela, professora, eu falei, estou continuando assim com meus alunos. Olha, desse jeito não pode mais continuar hoje em dia, né? Naquele tempo, né? Mas me alegra, né?
quando a gente encontra ex-alunos, e agradece, mas ainda aquele tempo, aquele que nos quer enérgica por bem deles. Hoje eles entendem, mas quando estão na escola, pensam assim, nada tão enérgica essa irmã, não, assim, mas por amor a você, né? Por amor aos alunos. Eles querem que saia uma coisa boa dos alunos, que os pais fiquem contentes com os filhos, né? Que recebem aqui no colégio. Uhum. E Marina, coisa de na vida, qual a médica que mais orgulho? No asilo. Você trabalha no asilo, em Itápolis. Não tem uma razão muito especial para Sim, lá eu trabalhei mais assim, com gente pobre, que precisava muito da gente, que eles eram abandonados das famílias, não? Então eu senti como eles precisavam da gente. Aqui no colégio, tinha muitos irmãos, muita gente, não era tão necessária a pessoa, não. Mas lá eu senti que era muito necessária. Eles estimaram a gente precisava ser mãe e pai para eles. Se gente de 80, 90 anos, né? E a gente deficiente, não, todos eles. Olha, aqueles 9 anos foram quase mais duros do que aqui, só não passe fome lá. Foram mais duros quase do que aqui, porque, olha, a gente precisava fazer tudo. Nós não tinha também, era pobre, não tinha ninguém nem funcionário suficiente para dar banho nesses velhos todas, nós todas, não tinha. Então nós, irmãs, temos banho nas mulheres, nos homens, em todos nós. E depois trabalha fora também, em horta grande, um, o que, um jardim. Não era bem jardim, tinha uns canteiros só, assim, não. Então a gente trabalhou muito lá, mas eu me senti tão bem lá. E dia e noite, não tinha domingo também. Não, domingo não tinha empregadas, cozinheiras, lavadeiras, e aqueles que arrumaram a casa. Então, domingo era mais difícil para nós, né? Mas eu gostei muito daquele trabalho. Eu gostei muito. Esses velhos eram para mim como meus irmãos, meus pais, meus avós, não? Eu gostei deles muito. Eu trabalhei com muita alegria lá. Aliás, aqui também, mas lá eu senti que eles precisam muito da gente. E não muita gente queria trabalhar com os velhos. A gente percebeu lá, o vizinho era aquele lá, São José, onde trabalhei no começo, né? Era logo o vizinho dos velhos. Então o povo falava, olha, o asilo era desconhecido quase. Todo mundo no lar São José é criança, porque todo mundo gosta de criança. As velhas não ligam mais tanto, né? Eles falaram, né? Mas os velhos precisam muito, muito de carinho, que trabalharam, deram uma vida, né? De uma outra maneira deram uma vida. Uns foram achados, um foi achado no mato, os bichos comeram todo o nariz dele. Ele tinha só um pedaço de nariz e tudo comido pelos bichos. Levaram lá no asilo. E assim, tantos casos difíceis. E a gente dava amor para eles e paciência, precisavam muito. Mas eu gostava, aqueles 9 anos, eu acho que era para mim muito importante. E gostava também muito do lar São José, as crianças, não? Lá aprendi português, mais ou menos, né? Aprendi que as crianças, pelo menos a gente se entende, né? Depois a gente aperfeiçoa um pouquinho ainda, né? E hoje ainda eles falam, você é estrangeiro, né? Minha língua está me ligando, quer dizer, estrangeiro. E a gente nunca perde o sotaque, acho que, né? Apesar que estou aqui 54 anos, né? Eu gosto muito do Brasil. E interessante como Deus faz com a gente. Eu não queria ir no convento. E as minhas professoras sempre falaram, mas você tem um jeito de ser freira. Eu falei, eu não, isso, aquilo, aquilo lá, mas eu não, eu vou casar, eu não quero ser freira, né? Mas Deus faz com a gente, não?
E de repente me veio, não, eu não sou para casar, eu não sou para casar, não, eu acho que você é fiel. E daí um toque de Deus, não? E não só ele, eu quero para o Brasil. Eu tinha uma tia no Brasil, que logo meu pai trabalhava no hospital imitado pelos enfermeiros há 14 anos quando eu cheguei. Mas não por causa dele eu queria vir. Uma coisa me puxou para o Brasil e não tava para explicar, né? Então, mal de geral foi assim. Pode ir para o Brasil para nunca mais voltar. Foi assim no começo. Ninguém podia mais voltar. Mas, foi muito duro, né? Muito duro para a gente, para a família, né? E depois de 13 anos, eu voltei, porque depois, corria do tempo, não? E a gente ganhou essa licença que todas as irmãs, todos os padres que são estrangeiros, devem ir para a terra deles para ver a família pelo menos uma vez na vida, né? E daí continuou assim, cada 6 anos, depois cada 5 anos, depois cada 4 anos. Agora acho que 10 vezes que já foi para lá. Se a senhora pudesse voltar no tempo, a senhora mudaria alguma coisa? Eu falei já várias vezes para os irmãos, e eu faço a mesma coisa. E outra vez no convento e viria para o Brasil. E passa tudo aquilo que já passei, mesmo era duro, porque, olha, a gente se alegra depois de ter passado o que a gente já passou de dureza também na vida, né? E tudo na hora de passar. Mas depois a gente se alegra, te agradece a Deus, porque Ele ajuda a gente a passar tudo isso. É. Se é fazer a mesma coisa de novo. Que precisa. E assim, nós, né, a equipe do jornal, todos os funcionários, professores, os pais, a gente ficaria assim muito honrado se a senhora deixasse uma mensagem para a gente, para os alunos principalmente. A senhora poderia deixar. Olha, eu gostaria de falar, confia em Deus, não tenha medo, não tenha medo de nada, porque Deus está aqui. Ele ama todos, cada um em particular. E nós sabemos também que sem Ele, nada podemos fazer. Então vamos confiar nele e continuar e tocar em frente essa obra aqui da escola, principalmente do colégio Nossos Pastores, que com tanto amor e tanta dificuldade foi construída, não? Foi construída com muito amor para o povo, para os alunos, não para mas o povo precisava. Então eu gostaria de falar que a Madre Teresa também, ela está aqui, ela se alegra muito vendo os professores, funcionários trabalhar aqui nesse colégio Nossa Senhora das Dores, porque a Madre Teresa para ela era muito importante educação. Então ela olha para nós, para vocês todas e também para os alunos, não? Ela quer que os alunos também sejam educados para o futuro, que eles sejam gente que teme a Deus, e tem amor à religião e tem confiança em Deus. E um dia, Madre Teresa vai buscar todos nós, vai esperar todos nós lá no céu, viu? Um dia, uns mais cedo, outros mais tarde. É isso que eu quero deixar para vocês. Tenham confiança em Deus e muito amor para com o colégio. Isso que eu quero deixar para vocês. Então a gente vai encerrando por aqui, tá? Isso. Muito obrigada pela Nada. presença, pelas suas palavras, pela sua mensagem, seus comentários. Bom. Então, eu penso que eu consegui colocar para vocês que deveriam saber, né? Muito obrigado. De nada. Agradeço a vocês que me chamaram, porque aquilo que a gente passou na vida, principalmente assim, no ambiente assim grande, né? Que é para bolso, não? E a gente gosta de contar como foi o começo, como foi a dureza.
E muita alegria também nós tivemos, muita alegria. De vendo os alunos chegando, vendo os pais contentes, não? Isso. Eu agradeço a você também e continua com alegria, com muito cara, né? E confiança em Deus, e amor à Madre Teresa. Isso. E Nossa Senhora das Dores também protege o colégio, protege todos vocês, né?